Olá, bem-vindos a mais um Conexão Unesc. Você vai ver no programa de hoje: a fisioterapia cardiopulmonar ajuda na reabilitação de pacientes que tiveram Covid-19. Alunos da residência multiprofissional da Unesc participam de um projeto em parceria com o Criciúma Esporte Clube. Você já ouviu falar em soft skills? São as chamadas habilidades interpessoais e socioemocionais. Saiba como essas competências são cada vez mais importantes no mercado de trabalho. E ainda você vai conhecer o CEDOC, o setor da Unesc que guarda parte da história da instituição. O Conexão Unesc está começando. Continue com a gente. A Unesc implantou o Centro de Simulação Realística em parceria com a American Heart Association. O centro tem manequins de simulação de alta sensibilidade, equipamentos e móveis hospitalares modernos, além de espaços específicos para cada necessidade de aprendizagem. Foram montados com o que há de mais moderno no Brasil e no exterior. Com a implantação do centro, a Unesc será referência estadual em formação de urgência e emergência. Vamos ouvir o médico coordenador do centro, o professor Rafael Osterman. Esse é um momento bem importante para a universidade, uma vez que o Centro de Simulação Realística em Saúde, juntamente com a American Heart Association, estão em parceria realizando a capacitação de vários profissionais da área da saúde. O objetivo é que esses profissionais, uma vez capacitados, possam estar realizando cursos de imersão na área de urgências e emergências em suporte básico de vida, suporte cardiovascular avançado e suporte avançado em pediatria. Esses cursos vão ser ministrados para outras universidades e empresas de todo o estado de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A forma grave de Covid-19 pode causar danos pulmonares e até resultar em insuficiência respiratória. Em alguns casos, os pacientes mais graves necessitam de suporte respiratório, o que pode variar de oxigenoterapia a ventilação mecânica invasiva prolongada. Por isso, a reabilitação é necessária e muito importante nesses casos. A fisioterapia cardiopulmonar ajuda na reabilitação de pacientes que tiveram Covid-19. Veja o serviço oferecido pela Unesc na reportagem de Maiara Cardoso. A palavra de ordem é reabilitar. Após terem enfrentado o susto da infecção pela Covid-19, pacientes buscam agora, com a ajuda da Unesc, a completa recuperação por meio da fisioterapia cardiopulmonar. Atendimentos nessa especialidade estão sendo realizados no serviço de fisioterapia das clínicas integradas da universidade. Com a pandemia de Covid-19, a gente passou a ter, com os pacientes que foram hospitalizados, os pacientes que passaram pelo quadro de Covid, desde de mais a menos a mais graves, cada um deles saiu com uma certa sequela, né? Então, os pacientes que passaram pelo período hospitalar, pela internação, saíram com sequelas mais intensas. Os pacientes que tiveram uma versão mais branda da doença também com sequelas mais brandas. Mas aqui a gente, enquanto programa de reabilitação pulmonar, a gente tenta restabelecer a funcionalidade desses pacientes, claro que o mais perto de como ele era antes possível e, na maioria das vezes, até recuperando totalmente. Isso depende, claro, de cada caso. Sob comando de experientes professores, os acadêmicos da universidade orientam os pacientes em sessões realizadas em 2 horários em cada semana. A proposta é que eles sejam estimulados e avaliados para que ampliem a capacidade cardiopulmonar
e aos poucos consigam restabelecer a autonomia para as tarefas do dia a dia e até a prática de exercícios físicos. Nosso principal objetivo aqui é melhorar o condicionamento cardiorrespiratório do paciente. É um sentimento perfeito, porque a gente vê como ele chega aqui cansado, às vezes com tosse, porque o nosso principal foco aqui é os pacientes pós-Covid, né? Aí eles chegam cansados, com tosse, falta de ar. Então, a gente ir tratando esses sintomas diminuindo e até desaparecendo, é uma sensação de satisfação mesmo. Os resultados diante dos casos já atendidos emocionam quem trabalha com tanta dedicação e vê aqui e nos hospitais toda a batalha firmada contra a Covid e suas consequências. Com esses pacientes que estão chegando para a gente está tendo resultados muito bons com esse treinamento e resultados até nos surpreendendo pela rapidez, né, da melhora desses pacientes. Inclusive, nesse semestre a gente já conseguiu dar alta para 2 pacientes e já estamos programando novas altas da fisioterapia, porque os pacientes já recuperaram as suas funções, né? Para quem sente na pele os prejuízos físicos e psicológicos da doença, os minutos de atendimento aqui são valiosos e representam a esperança de dias melhores. A gente aprendeu muito com isso. Eu comecei a valorizar mais a vida. Comecei a não dizer muito não para as pessoas, né? Tem que analisar primeiro o não que a gente vai dizer. Ela ensinou muito, entendeu? E um aprendizado que eu acho que não esperava, que viesse dessa forma. Eu achei muito interessante até. Para mim foi ótimo. E já eles me deram alta de lá, que eu estou, né, bom quase, e vim para cá. Aqui me atenderam bem. Olha, eu estou gostando. Com a pandemia do novo coronavírus, as pessoas viram na prática a importância da ciência e da tecnologia para o bem-estar da sociedade. A verdade é que ambas estão presentes nas nossas vidas todos os dias, só que muitas vezes nós deixamos de reparar nelas. Por isso, vamos propor a série Minuto da Ciência. Este episódio foi gravado antes da pandemia e o tema é energias renováveis. Hoje nós vamos falar sobre as energias renováveis. Energias renováveis são aquelas energias que são nos oferecidas pela natureza, talvez não de forma direta, talvez a gente tenha que fazer uma intervenção, mas isso vem da natureza e não agride, né, essa natureza. Um tipo de energia sustentável é a energia solar. Outro tipo de energia renovável é a energia eólica. As energias do vento, não é isso? A gente utiliza essa energia transformando a energia do vento em energia elétrica. Esse é um aerogerador ou um catavento, mais popularmente conhecido. Esses que tem na serra, na subida da serra, né? Em Porto Alegre, quando a gente chega próximo de Porto Alegre, tem um campo de aerogeradores. E esses aerogeradores, eles transformam a energia de movimento do vento em energia elétrica. Aqui tem um gerador e o conjunto é chamado de aerogerador. Nós vamos ligar esse aerogerador num LED e simular o vento, né, batendo nas suas hélices, fazendo girar. A energia do vento faz as hélices girar e a energia elétrica é produzida no aerogerador, transformando energia de movimento em corrente elétrica. Até mais, e no próximo episódio vamos trazer novas experiências, novas demonstrações, mostrando a ciência de forma simples. E a seguir vamos fazer um passeio pelo CEDOC, o guardião da história da Unesc. A gente volta em 2 minutinhos. Olá! O Museu de Zoologia da Unesc está lançando um novo projeto, o programa Papo Animal no Museu.
Toda semana estaremos batendo um papo com os melhores especialistas na área da zoologia e meio ambiente, trazendo muita informação e conhecimento de uma forma descontraída e dinâmica. E você é o nosso principal convidado. Então fica o convite, interaja conosco em nossas redes sociais, envie seus questionamentos e sugestões para os novos programas. Assista outros conteúdos na playlist do Museu de Zoologia no canal da Unesc TV. Espero você no programa Papo Animal no Museu. Mais de 50 pessoas, entre estagiários, professores e profissionais da Unesc, vão atuar nas categorias de base do Criciúma Esporte Clube. O convênio entre o Tigre e a Unesc foi oficializado em fevereiro. A universidade colocou à disposição do clube 26 bolsas de estudo, além de toda a sua expertise e estruturas voltadas ao esporte e à saúde. Conheça mais sobre esse projeto na reportagem de Leonardo Ferreira. Esta é a segunda etapa de desenvolvimento do projeto. Pós-graduandos da residência multiprofissional estão sendo inseridos na rotina do clube, e é o caso da Stephanie Rodrigues Santiago. Ela acabou de concluir a graduação e teve a oportunidade de ingressar da residência dentro de um universo que ama, o futebol. Meu pai, ele teve 4 meninas, né? O sonho dele era ter um menino para ser jogador de futebol. Acho que essa vontade dele de ter uma pessoa apaixonada por futebol passou para mim. E quando surgiu essa oportunidade de eu trabalhar na área que eu gosto, com um time de futebol, eu fiquei assim muito feliz, porque futuramente pode ser muito proveitoso para mim essa experiência. Nesta primeira oportunidade, a Stephanie e seus colegas foram apresentados à equipe técnica do clube e conheceram seus postos de trabalho no Centro de Treinamento Antenor Angeloni. O início da trajetória destes 4 residentes marca a segunda etapa do projeto. Agora estão ocorrendo a inserção dos profissionais junto ao clube. E ao todo, no fim, mais de 50 professores, estudantes e profissionais estarão envolvidos. O trabalho desenvolvido será com as categorias de base e time profissional nas equipes masculina e feminina. Mais do que trabalhar para o clube, os envolvidos poderão aperfeiçoar o que viram na graduação em uma prática de alto nível. Aqui a gente vai conseguir fazer uma interface entre o processo de formação, o conhecimento científico, o conhecimento de ensino, do esporte e a relação com as suas áreas de atuação, e aqui a efetivação da ação prática. Acho que nenhuma universidade vai ter a possibilidade de ter um espaço de trabalho, como é o futebol especificamente, para colocar aquilo que aprendem na prática. E o Criciúma da mesma forma, né? Vai ter aí um conhecimento fresquinho, coisas que a gente está produzindo na academia, vindo para cá e fazendo essa troca, essa experiência. São vários cursos que vão estar envolvidos, que não é só da área da saúde, isso é importante. Então, vai estar a ciência da computação, vai estar junto, o direito vai estar junto, a administração vai estar junto, dando suporte ao Criciúma. Então, a junção da razão com a emoção, a gente só tem certeza que vai ser um grande sucesso e 2 marcas potentes e que cada vez mais mostram o seu protagonismo em querer fazer o melhor para a nossa região. Por isso que é uma universidade comunitária. Um projeto nesta dimensão, envolvendo a transmissão de conhecimento e experiências entre uma instituição de ensino e um clube de futebol, é pioneiro na região e está entre os poucos no país.
A gente está muito feliz com a parceria, né? Unesc e Criciúma. Eu acho que é uma parceria que está dando certo, tem tudo para crescer dentro das duas instituições. Penso que dentro do futebol brasileiro não existe nenhuma parceria igual a essa. Isso quem ganha muito é o clube e a própria universidade. Tem feito um trabalho extenso em cima disso e tenho certeza que essa parceria vai dar certo na sequência das próximas temporadas também. O convênio entre Unesc e Criciúma foi oficializado em fevereiro. A universidade colocou à disposição do clube 26 bolsas de estudos, além de toda a sua expertise e estrutura voltada à saúde e ao esporte. Os acadêmicos da Unesc, todos eles na sua área de atuação, irão trabalhar especificamente nos locais onde desenvolverão suas habilidades e colaborarão com o clube, com os profissionais que o clube hoje dispõe, no sentido de desenvolver e capacitar cada vez mais, conferindo assim um melhor rendimento, um melhor condicionamento em todas as áreas. Sem dúvida nenhuma nós vamos usar toda a expertise que a universidade dispõe nos seus cursos da área da saúde em proveito ao departamento médico do Cristiano Esporte Clube, tanto na área profissional, mas principalmente nas categorias de base, tanto o masculino quanto o feminino. Este é o começo de uma história de sucesso, que logo em seu início já vem rendendo bons frutos. Eu devo muito ao Unesc, tudo que eu sou hoje, eu tenho certeza que eu não seria metade disso se não fosse pela Unesc. Eu cresci muito mesmo, pessoalmente, estando na Unesc. Agora nós vamos fazer um passeio pela história. O CEDOC, Centro de Memória e Documentação da Unesc, é o guardião dos tesouros históricos da universidade. São documentos, objetos, vídeos e áudios que preservam e contam não só a história da instituição, mas também a história da região. Os arquivos do CEDOC escondem muitos tesouros. Confira na reportagem de Maiara Cardoso e Juliano Machado. É aqui, no bloco administrativo da Unesc, que literalmente milhares de memórias são preservadas. O Centro de Memória e Documentação da Unesc é um verdadeiro paraíso aos apaixonados por histórias e por lembranças. A partir de um rigoroso trabalho feito neste setor, a universidade reúne documentos, imagens, arquivos sonoros e em vídeo de diferentes momentos da história da região e do país. Portanto, nós nos preocupamos em salvaguardar as memórias da nossa região. E essas memórias, muitas vezes, elas estão contidas em documentos, né? Então, os documentos, eles são portadores de memória, como uma carta, uma fotografia, um mapa, né? Que nos ajudam a lembrar, né? Guardam memórias de aspectos mais diversos da nossa região. Com o investimento dos recursos concedidos por meio de emenda parlamentar, o CEDOC poderá aprimorar o trabalho que já é de excelência e promete ter ainda mais destaque regional. Que vai nos permitir equipar os nossos laboratórios e o Memorial Unesc, né? Nós temos hoje o Laboratório de Documentação, Conservação e Restauro, né? Onde nós restauramos documentos antigos e vamos atualizar, né? Modernizar com a compra de novos equipamentos. Nós temos o Laboratório de História Oral, Imagem e Som, né? Onde inclusive há uma produção audiovisual relacionado à história, à identidade, à memória, né? Que nós vamos também equipar, né? Além do laboratório, né? De Educação para o Patrimônio. Mas fundamentalmente, acredito que nós vamos poder viabilizar, né? a montagem, a organização do Memorial Unesc, que será um espaço expositivo, né? Que vai contar, né? Aspectos da trajetória de uma universidade comunitária. A confiança do projeto que recebe os recursos se dá pela credibilidade do Centro de Memória e Documentação, que já realizou outros trabalhos em parceria com a deputada, dessa vez para a preservação da memória escolar do Estado.
É com muita alegria que nós anunciamos a destinação de R$100 mil para o CEDOC, Centro de Memória e Documentação da UNESCO. Este recurso faz parte do projeto expográfico de conservação, documentação e restauro, história oral e imagem do CEDOC. Desejamos que a história, a memória, que são fundamentais para uma nação, para um povo, tenham esse incentivo, esse apoio. Então, é com muita alegria que eu, professora, deputada, defensora das universidades comunitárias, destino este recurso. Em breve, os recursos devem ser liberados e encaminhados ao CEDOC para que possa colocar a mão na massa e executar as melhorias vislumbradas. Quem ganha é a história, a memória, a universidade e toda a comunidade, que tem aqui os registros que contam parte da história de cada um de nós. Soft skills são aquelas habilidades comportamentais, competências subjetivas, difíceis de avaliar, mas que fazem a diferença. Habilidades como resiliência, empatia, colaboração, capacidade de ouvir e de se comunicar são todas habilidades baseadas na inteligência emocional e que distinguem os profissionais acima da média. O pós-doutor Tiago Francisco, professor do curso de administração da UNESCO, fala dessas habilidades e por que elas são tão importantes. Soft skills, também conhecida como competências socioemocionais, são aquelas capacidades que o ser humano desenvolve para que se adapte melhor a essa sociedade baseada no conhecimento. Quando a gente fala de soft skills, a gente está falando de competências que não são competências técnicas, que te fazem operar um equipamento ou uma determinada tecnologia, mas são capacidades que você desenvolve para que se relacione melhor com o ser humano, para que se crie uma relação mais humanizada entre empresa, organização, sociedade e os próprios indivíduos. A gente tem um conjunto variado de competências socioemocionais, mas se a gente puder elencar algumas como sendo as principais, nós estamos falando para empatia, orientação a serviço, nós estamos falando de capacidades de escuta, a gente está falando de capacidades relacionadas à comunicação, a transmissão de informações e conhecimentos de maneira assertiva, falamos, portanto, de assertividade, ou seja, todas aquelas capacidades que te permitem interagir melhor com o ser humano e criar um ambiente mais harmonioso. Desenvolver soft skills é um grande desafio que nós temos hoje, porque passa por uma série de aspectos. Eu destaco dois. Entre eles, a própria formação humana e acadêmica desse indivíduo, nesses espaços acadêmicos, sobretudo como a universidade, por exemplo, a gente encontra várias maneiras de se desenvolver soft skills. E outro ponto importante, a gente tem alternativas indutórias das próprias empresas de criarem situações para que dentro delas as pessoas possam se interagir melhor, as pessoas possam, por meio da cultura organizacional, criarem espaços de troca, criarem comunidades de aprendizagem que façam com que, a depender da sua estratégia corporativa, eles possam desenvolver aquelas capacidades que são essenciais para os seus resultados. Quando a gente fala de soft skills, nós estamos falando de relação entre as pessoas. Quando nós falamos de hard skills, nós estamos falando de relação pessoas-equipamentos, pessoas-tecnologia. Ou seja, a grosso modo, uma hard skill é você saber operar uma planilha, é você saber operar uma tecnologia. Uma soft skills está relacionada a você saber se relacionar com o outro. Eu entender melhor o ser humano, que a melhor maneira de se desenvolver soft skills dentro de um ambiente acadêmico é colocando as pessoas para conversar, é colocando as pessoas para entenderem, para que entendam mundos diferentes, para que compartilhem solução para ambientes diferentes. E isso vai fazer com que eu,
na minha formação, possa compreender melhor como me relacionar com as pessoas no seu campo de conhecimento e, de repente, como resolver problemas que façam sentido para os dois contextos e melhorem a sociedade. O Conexão Unesc de hoje vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana. Continue acompanhando a nossa programação. Você está na Unesc, você entrou para a universidade. E o período da universidade é uma das melhores fases da vida. É quando conhecemos muita gente, começamos a construir nossa trajetória profissional, descobrimos novos propósitos. A gente cresce tanto que quase nem cabe mais dentro de si. A gente quer intensidade, quer ser feliz, quer abraçar, beijar, festejar. Mas de repente o mundo para. Vivemos uma pandemia e sabemos como é difícil se distanciar no momento em que a gente mais quer se aproximar. A gente quer aglomerar, quer fazer selfie com a turma toda, mas não dá. O momento exige que a gente não haja por impulso e pense 2 vezes antes de colocar em risco quem a gente ama e nós mesmos. A universidade é o lugar da ciência por excelência, no sentido mais amplo, de ter conhecimento e de acreditar no trabalho científico. A gente acredita que falta muito pouco para tudo isso acabar, mas precisamos mais do que nunca da sua participação, para que possamos continuar estudando, pesquisando e ajudando a transformar o mundo. Por isso, é tão importante usar máscara, manter o distanciamento e lavar as mãos. Nosso campus está preparado para oferecer o máximo de segurança para você continuar estudando. E com cada um fazendo a sua parte, vamos superar tudo isso mais rápido, para você viver as experiências mais incríveis na nossa universidade. Bem-vindos ao time da nossa universidade. Unesc, uma universidade de realizações. Como vai ser o futuro? Mais humano ou mais tecnológico? Você quer definir uma profissão, construir uma carreira e trabalhar com propósitos? Venha encontrar respostas e construir novas perguntas. Escolhas que mudam a sua vida e a de muita gente ao seu redor. Para construir sua trajetória profissional, escolha uma universidade que integra teorias e práticas, que une experiências, internacionalização, alta capacidade de adaptação às novas realidades e que você conhece. Na Unesc, você é o protagonista da sua carreira. Se mantenha um profissional atualizado, com aptidão para solucionar problemas complexos, com alta empregabilidade e grande potencial empreendedor. Na Unesc, suas habilidades produzem novos conhecimentos e sua experiência formativa colabora na transformação do mundo. Vamos construir o amanhã juntos? Unesc, a universidade que você conhece e o mundo reconhece.